Pessoal, vamos conversar um pouquinho agora sobre alguns tipos de anestésicos venosos. A gente vai falar sobre os sedativos e os hipnóticos. Acho que a primeira coisa para a gente entender é o que é uma sedação de fato. A grande verdade é que muita gente confunde sedação com analgesia. Você pode estar achando uma besteira isso aqui que eu estou falando, mas você mesmo provavelmente já confundiu alguma vez na sua vida. Por quê? Porque esses fármacos, muitas vezes, um faz o efeito do outro. E muitas vezes a pessoa que está te ensinando também aprendeu errado. Então isso aqui é um tema específico do anestesiologista, é um tema que não é fácil, tá? Mas se a gente pegar desde o início, a gente consegue diferenciar certinho o que é uma sedação e o que é uma analgesia. Qual é a grande diferença? Sedação, a gente está falando de nível de consciência, acabou. Se você tem um paciente com dor, seu paciente não deve ser sedado. Quando a gente fala de dor, a gente está falando de analgesia. Então, por exemplo, se eu estou falando assim, eu tenho um paciente que eu preciso fazer uma intubação orotraqueal, vamos fazer um fentanil? Esse fentanil, que é um fármaco opioide, ele só vai funcionar para tirar a dor. Ele não é um sedativo, ele não mexe no nível de consciência por si só. Então, sempre que a gente está falando em fazer qualquer tipo de procedimento, a gente tem que pensar qual é o fármaco que eu vou usar para mexer no nível de consciência, o sedativo ou hipnótico, e qual é o fármaco que eu vou usar para fazer a analgesia, caso precise de analgesia nesse procedimento que eu estou falando. Aí você vai chegar com aquela afirmação para mim. Lucas, mas eu já fiz um fentanil e o paciente dormiu. Então como é que você está me falando que o fentanil ou o analgésico ele não influencia no nível de consciência? Porque eu fiz o fármaco e o paciente dormiu. Tem duas coisas aqui. Primeiro, muitas vezes o seu paciente está acordado e agitado por causa da dor. E quando você faz o analgésico, ele relaxa e dorme. Não significa que o seu fármaco atuou no sistema nervoso central e fez o paciente ter uma redução do nível de consciência. Significa que você tirou aquilo que estava deixando ele angustiado, ansioso, com dor. Só que tem um outro lado também, especificamente o fentanil e alguns opioides mais potentes, eles têm um efeito sedativo sim, um efeito intrínseco do próprio fármaco. Mas, para fins didáticos, a gente coloca eles nos analgésicos. Então, se você está pensando em sedação, não usa um analgésico, é errado isso, usa um sedativo hipnótico. Tá? Se você está pensando em analgesia, aí sim você vai fazer um analgésico. Então, apesar de alguns opioides fortes terem um certo efeito analgésico, eles não devem ser usados para isso, tá? Porque eles têm outro perfil de efeito colateral. Você não precisa de um opioide para fazer sedação. Você tem fármaco muito mais eficiente, muito mais eficaz, tá? Lembra, não sei se vocês já viram, mas se tiverem oportunidade, pensa na gestante do parto normal. Ela está lá há vários dias estressada, há vários dias angustiada. Ela está há horas em trabalho de parto, está com dor, muita dor. Quando acaba o parto, ela para de sentir dor. Ela acaba aquele nível de estresse. Sabe o que acontece com uma gestante quando ela acaba de ter um parto normal? Ela dorme, sem você fazer nenhuma medicação. Porque o que estava deixando ela acordada e angustiada era aquela dor das contrações. Então, muitas vezes você vai conseguir fazer o seu paciente relaxar e dormir só de tirar a dor. Por isso que é importante fazer um diagnóstico. O meu paciente ele precisa de sedação ou ele precisa de analgesia? Se ele precisa de redução do nível de consciência, ou seja, só uma crise de ansiedade, sedativo. Se é um paciente que está com muita dor e por isso ele está ansioso, você vai fazer um analgésico. O sedativo não vai tirar a dor dele e aí vai ser pior ainda, porque ele vai ficar sedado, ou seja, você não vai conseguir conversar tão bem com ele e vai continuar agitado por causa da dor. Você cria um problema, tá bom? Então, falando sobre sedativos e hipnóticos, que é o tema dessa aula. Qual é a diferença de sedação para hipnose? Sedação para hipnose só depende do quanto que você está reduzindo o nível de consciência. Então, na sedação, você reduz um pouco o nível de consciência. A pessoa pode continuar acordada, só que com um ansiolítico. Então, aquela pessoa que chega ansiosa na emergência, você faz uma dose de qualquer fármaco, um benzodiazepínico em baixa dose, só para diminuir a ansiedade.
Você está sedando esse paciente. Ou você faz a medicação venosa de um sedativo em baixa dose para poder fazer um procedimento não invasivo. Ele não está totalmente apagado, ele continua ali, ele pode até dormir, mas ele acorda se você chamar. Você só reduziu o nível de consciência. Hipnose é quando o paciente tem a perda da consciência. Então você faz uma indução anestésica e o paciente dorme. Se você cutucar, ele não acorda. Isso é hipnose mesmo. É um paciente que você já fez uma dose maior de sedativo hipnótico e ele de fato dorme. Esse paciente perde consciência. Então tudo aqui vai depender da dose que a gente usa do fármaco que a gente escolheu. Seja um benzodiazepínico, seja um diprivan, um propofol, seja o fármaco que for. Você escolheu um sedativo hipnótico, se for em baixa dose ele vai fazer sedação, ansiólise, e aí existem vários níveis na escala de sedação. Ou se você fizer uma dose alta, ele pode fazer hipnose, perda completa do nível de consciência. Você chama, ele não acorda. Tá? Provavelmente com estímulo doloroso ele também não vai acordar. Então, essa é a diferença de sedação para hipnose. O nome hipnose vem do deus grego Hypnos, que é o deus do sono. Não confundir com aquela hipnose, aquela coisa, né, do desenho animado ou de alguns profissionais que trabalham com isso, que a gente vê desde pequeno, que é aquela pessoa que entra em transe. Isso aí é outra técnica, tá? Não é a hipnose que a gente está falando aqui. Então eu não estou falando da pessoa que fica hipnotizada. Isso é outro tipo de técnica, isso é feito por outra especialidade, feito por outros profissionais, outras pessoas. Eu não estou falando aqui de hipnotizar alguém. Eu estou falando de um estado do nível de consciência de hipnose, que é a perda do nível de consciência, tá bom? Então, sobre essa parte mais introdutória de sedativos hipnóticos, era isso que a gente tinha para conversar.